Olá, bem-vindos a mais um show insano de seu nome insólito. Começamos com muita atenção. Imaginem que acabaram de ter um desastre de avião, que sobreviveram ao impacto e que, por acaso, despenharam-se exatamente numa linha de comboio. E pior, o comboio está prestes a passar e a alta velocidade. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho algum receio de andar de avião. Já sei que é um medo irracional, já que a probabilidade de morrer num desastre aéreo é muito inferior à probabilidade de o mesmo acontecer num carro. Mas ainda assim, o receio está sempre presente quando viajo. Quando me deparo com imagens como as que se seguem, confesso que não ajuda. Além de que, a somar ao receio de andar de avião, passo também a ter algum respeitinho por comboios. Passo a explicar. Um piloto viu-se obrigado a fazer uma aterragem de emergência, acabando por se despenhar exatamente numa passagem de nível, ou seja, no local de passagem dos comboios. Vários polícias corajosos apressaram-se a socorrer o homem, que estava ferido com o impacto, havendo muitas dificuldades em soltá-lo dos destroços do avião. O pânico e a urgência foram crescendo quando se aperceberam que um comboio se aproximava a alta velocidade, sem forma de conseguir travar a tempo. Uma verdadeira luta contra o tempo para conseguirem salvar a vida deste piloto, colocando-se todos estes agentes da polícia em risco de perderem também a vida. Verdadeiros heróis. Um par de segundos depois de o terem conseguido puxar para fora de perigo, isto aconteceu. O comboio levou à frente o que restava do avião com visível violência. Vejam outra vez. Isto é que foi salvar a vida de alguém por uma unha negra. O piloto foi entretanto levado para o hospital sem ferimentos graves. E com uma história inacreditável que só se torna credível por existirem imagens como esta para o provar. E se no exemplo anterior o piloto se safou com uma sorte considerável, vale a pena ver mais um lote de gente bafejada pela boa fortuna. Pessoas que saíram ilesas por uma unha negra e que viveram para aparecer aqui, no Insólito. Nesta reportagem não há tempo a perder, porque há muito para mostrar. Começamos com um bonito encontro entre um ciclista e uma árvore. Por sorte, a relação não se deu e os dois não se uniram num só. Continuamos de bicla, para vermos um ciclista que não respeita cancelas em passagens de nível, mas que deve ter ganho um enorme respeitinho a comboios. Foi por pouco. Mas há quem não precise de bicicleta para arriscar a vida numa linha de comboio. A sorte deste garoto. E se há quem se meta em trabalhos, também há quem esteja a trabalhar e o acidente venha ter consigo. Que o diga este repórter que quase era atropelado. Fora a câmara de filmar, ninguém se magoou. Por mais radical que se seja, ninguém gosta de correr riscos desnecessários, certo? Que o diga este skater. Ficou sem o skate, mas manteve as perninhas. Depois há quem, no meio do azar, consiga ter sorte a dobrar. Este motociclista conseguiu ser atropelado por uma carrinha e um caminhão. E mesmo assim, saiu ileso. Caramba! Já este senhor, é verdade que não zela muito pela segurança do filho ao andar de moto sem capacete. Mas a verdade é que o maior risco que a criança correu foi com a moto parada. Graças ao pai, não se magoou. Passamos das motas para os carros. Primeiro um carro de rally que se despista, dá um par de piruetas no ar e aterra como se nada fosse, continuando a corrida. Mas até os carros parados ou que andam mais devagarinho podem sofrer acidentes. Que o diga este senhor que levou com um enorme poste de cimento em cima. Apesar de não parecer pelo impacto, cá está ele perfeitamente ileso. A sorte deste menino. Se não estão em segurança na rua, o mesmo acontece dentro de uma garagem. E ao contrário do gesto do senhor, não é nada fixe levar com um carro dentro de casa. Agora é tempo de jornalismo de investigação sem qualquer rigor jornalístico. Filipa Sampaio, como estamos? Fortes, valentes, bacanos? Bacanos, Luís, com mais uma reportagem fortíssima e que vai causar impacto. E pode causar impacto por uma razão muito simples, porque é uma reportagem sobre aves que sofreram o impacto de um carro ficando presas na grelha do veículo. Animais que foram à grelha não para grelhar, mas para passear de carro. Esta semana foi notícia mais um gavião que se aninhou na dianteira de um automóvel depois de ter sido atropelado. Apesar do impacto, o bicho ficou bem. Mas há muitas outras histórias como esta e hoje mostramos-lhe algumas. Também esta águia americana teve a infelicidade de ficar a adornar a parte da frente deste veículo. Ainda assim, depois de socorrida, a ave não apresentava ferimentos graves, sendo libertada de seguida. Já este abutre, além de também ter ficado preso na grelha, ainda fez uma viagem de 64 km sem que o motorista do veículo se apercebesse. O animal foi também ele resgatado e libertado em segurança. Se há aves de rapina que ficam presas dentro da grelha, há outras que mergulham de cabeça nesta experiência. Como esta pobre águia que ficou com a cabeça presa por debaixo do capô.
Apesar de não parecer, esta ave está bem viva e, apesar de ter ficado meio atordoada depois do impacto, passado alguns minutos estava pronta para voar dali para fora. E não são só as aves de rapina que se enfiam na dianteira dos carros. Que eu diga este peru, que já escapou muitas vezes ao prato durante as festividades, mas que se esqueceu de olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, acabando não na grelha do fogão, mas na grelha deste carro. Como vêem, apesar do aparato, o peru fugiu do local cheio de saúde e sem vontade nenhuma de se entregar à fome de terceiros. Cá está, Luís, sobreviventes de bico e penas e que viveram para piar a história. Já quem eu gostava que perdesse o pio era um certo apresentador de televisão. Olha, Filipe, não estou a ver quem é, mas já gosto dele. O que também é um gosto é ter mais um lote de notícias rápidas. Já quase todos nós deixámos sem querer a janela, a porta ou o portão aberto para depois andarmos o resto da tarde à procura do nosso cão ou gato na vizinhança, certo? Pois bem, no Kuwait, quando se deixa a porta aberta, o animal de estimação pode ser ligeiramente maior e consideravelmente mais perigoso. Estas imagens chegam-nos do Kuwait. Conseguimos ver uma mulher tranquilamente a trazer o seu pequeno gatinho de volta à casa, sendo que nem é pequeno, nem é um gato, mas sim um leão. Mas não é por ser um felino capaz de arrancar um braço à senhora com uma patada que a faz pestanejar e deixar de lidar com ele como se fosse o mais manso e mimoso dos siameses. Mesmo quando podemos ouvir o leão a rugir, claramente insatisfeito com a captura. Há gente com nervos de aço. E depois, há esta senhora. Quando me perguntam qual é o meu sonho, eu respondo: é passar anos e anos a preparar-me fisicamente e academicamente para ser astronauta, com o único propósito de pregar a melhor das partidas no espaço. Se para mim é um sonho, o astronauta que se segue concretizou-o. Um astronauta americano conseguiu contrabandear um fato de gorila até ao espaço, com o único propósito de pregar uma valente partida aos seus colegas espaciais. Já em plena estação espacial, Scott Kelly vestiu o fato sem ninguém ver e lançou-se como um gorila furioso sobre os seus companheiros, pregando-lhes o susto de uma vida. Imaginem o que é estarem na paz e no isolamento total do espaço e aparecer-vos um enorme ser peludo dentro da nave sem terem para onde fugir. Pois, mas uma coisa é certa, valeu a pena todo o esforço porque as imagens são hilariantes. Há quem grite o amor ao mar, ao vento, ao sol e depois há quem grite o amor ao trânsito, mais precisamente em cartazes publicitários. Malik, de 29 anos, receoso do momento em que a sua família mais ortodoxa pudesse tratar do seu casamento arranjado, ou seja, fossem eles a escolher a sua futura noiva, resolveu tratar do assunto pelas suas próprias mãos. Descontente com as apps de encontros amorosos, este inglês decidiu colocar vários cartazes gigantes em Birmingham a anunciar-se. Aqui está ele todo pimpão acompanhado do slogan "Salvem-me de um casamento arranjado". No cartaz também podem encontrar o site oficial do solteiro, onde podem preencher um formulário para uma possível futura vida a dois com Malik. Segundo o próprio, a procura tem sido gigante e o complicado vai ser ter tempo para analisar todas as candidaturas até encontrar o seu grande amor. Muita atenção, hoje é um dia muito importante, o dia em que não vai ver um porco a andar de bicicleta, mas sim um peixinho dourado a conduzir um aquário. Não crê? Então venha, venha ver, venha, venha ver, venha, venha ver. Uma universidade em Israel resolveu meter peixinhos dourados em aquários motorizados a fazerem gincanas surpreendentes, em que os peixes, com a ajuda de sensores que servem de volante, conseguem deslocar-se de um ponto ao outro em busca de comida. Estes animais, que não têm fama de ter boa memória, parecem memorizar bem o que é preciso fazer para receber mais uma bela mão cheia de guloseimas. Também pode ser só um peixe a identificar um ponto colorido através do vidro e tentar forçar a passagem nessa direção, fazendo com que os sensores percebam essa vontade, não havendo aqui qualquer noção sofisticada de condução. Enfim, não sei que raio de conclusões se tiram deste estudo, mas dá gosto de ver estes pequenos fitipaldis com barbatanas a sapar por ali afora. O que se pode encontrar numa árvore? Pergunto. Fruta? Sim. Ninhos? Sim. Aves? Sim. Ursos? Sim. Um grupo de ursos resolveu ocupar uma árvore num bairro residencial na Virgínia. 4 melros peludos e pesados, super descontraídos, enquanto as autoridades da região decidiam o que fazer com eles. Ao fim de 2 longos dias, os ursos lá decidiram que já era tempo de voltar ao chão.
coisa que fizeram pela calada da noite. Lá vão eles. O porquê desta longa estadia no topo daquela árvore, não sabemos, mas que foi estranho, foi. E agora já sabem, quando estiverem à sombra de uma árvore na Virgínia, lembrem-se que pode não ser um pardal a sujar-vos o casaco, mas sim um urso. E não, meus amigos, não são só ilustres desconhecidos que são notícia no programa mais palerma da televisão internacional. Também temos famosos no nosso Flop Cor-de-Rosa. Prontos para mais uma sequência de desastres de famosos em palco? Ótimo, porque hoje temos Rihanna, um dos nomes mais importantes da música internacional. Rihanna, a preciosidade tropical nascida em Barbados e que é hoje um dos nomes mais valiosos da música em todo o mundo. Mas Robin Rihanna Fenty também tem os seus deslizes e começamos exatamente por aí. Um belo par de deslizes que ainda assim não beliscam a beleza deste mulherão em palco. Muda o cabelo, mas a elegância da escorregadela mantém-se. Mas a cantora não só escorrega como também tropeça nos próprios pés. Aqueles joelhos devem ter ficado com umas negras. Vamos ver outra vez. Ainda assim, a senhora não desarma e mantém a atuação como se nada fosse. Por último, avançamos para um vídeo mais arriscado. Na net, as opiniões dividem-se entre os que acreditam tratar-se da artista e os que não acreditam. A mim parece-me que talvez não seja, mas Rihanna já mudou tantas vezes de look que até é possível. Neste vídeo, quando a artista se aproxima do limite do palco, a luz apaga-se, fazendo com que a cantora não consiga medir a distância e caia no fosso. Melhor do que as imagens, que não são grande coisa com a luz apagada, é o som. Ouçam o som do impacto e o som da artista ao cair. Deve ter doído. Quem também deve ter muita dor, mas de cotovelo, são as invejosas, que continuam a ver Rihanna a colecionar sucessos a cada ano que passa. É hora de partir de me pôr nas couves, mas não sem antes vos deixar a garantia de que estamos de volta já na próxima semana, prontos a estilhaçar todo o panorama noticioso nacional e internacional. Até lá! Ei!